Olá, oitavo ano, estamos aqui para a nossa aula de produção textual, certo? Espero que todos vocês estejam bem, ok? Então, gente, na aula passada nós estudamos o quê? O projeto de lei, não foi isso? Nós vimos todas as características, vimos também como é que é escrito, ok? E vocês aí também fizeram a pesquisa sobre projeto de lei. Ok? Então, com base nessa informação teórica, a gente vai fazer o quê? Responder agora as nossas questões que o nosso material traz. Então, vamos a ele, que essa atividade já foi passada para casa. Ok? Então, aqui a gente está no capítulo, na unidade 5, capítulo 1, o projeto de lei. Nós já vimos todas as informações, né? Que o projeto de lei está na esfera jurídica. Nós vimos quais são os elementos que compõem. E aqui nós vamos ter um projeto de lei, né? Para a resolução da nossa atividade. Então, vamos lá. Leia o texto. Projeto de lei apresentado à Câmara de Deputados em 2018. Depois responda as questões propostas. Então, gente, o título, né, como eu expliquei a vocês, projeto de lei número de 2018. Então, aqui a gente vai ter um projeto para essa lei, número 9.533. Então, quem foi que escreveu? Senhor Francisco Floriano. Certo? Então, altera a lei de número 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Gente, um projeto de lei, ele também é criado, né, para atualizar leis antigas, né? Então, existe na nossa Constituição leis que são bastante antigas. Como a sociedade mudou, como o indivíduo no meio da social, ele tem outros comportamentos, então, muitas vezes, as leis precisam ser modificadas, elas precisam ser atualizadas. Então, aqui a gente pode ter um exemplo como esse, ó. Altera a lei 7.170, né? De dezembro de 1983. Então, com essa lei, esse projeto aqui, essa nova lei, está alterando essa lei antiga. Que essa lei vai dizer o quê? Ó? Que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social e estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências para dispor sobre o incitamento através das redes sociais. Então, gente, o que é que esse projeto de lei está fazendo? Olha aí, ó. A lei que trabalhava a questão dos insultos em redes sociais, certo? É de 1983, ó. Que era uma lei que falava um pouco sobre a mídia, certo? Só que o que acontece? A mídia e a tecnologia, elas avançaram. Hoje nós vamos ter o quê? Os nossos aplicativos. Os celulares, todos eles possuem o acesso à internet. Então, nós sabemos que no nosso meio social, principalmente quando a gente usa os aplicativos, existem pessoas de má índole, né? Que acabam fazendo xingamentos ou que fazem postagens que de certa forma vão denegrir a imagem de alguém, né? Ou as fake news. Então, não existe até então alguma lei que vá cobrar realmente dessas pessoas fazendo esses atos ilícitos. Então, este projeto de lei número 9.533, ele está justamente atualizando essa parte, né, dos incitamentos através das redes sociais. Então, aqui o senhor Francisco Floriano, ele fez esse projeto de lei que justamente vai alterar, né, aí uma lei antiga, porque devido aos incitamentos em redes sociais, né? Então, como a tecnologia avançou, a lei precisa também ser atualizada, né? Então, aqui está, se vocês perceberem, né? Tem um corte. Então, os artigos, os incisos, os parágrafos referentes a essa lei, aqui foi cortado, né? Porque o que é que o nosso material vai trabalhar? Somente com a parte da justificativa.
Quando a gente estudou o projeto de lei, a gente viu que a justificativa é aquela parte final do projeto de lei, onde é dito, né? Justamente, como o título aqui está dizendo, justificativa, por que esse projeto de lei precisa ser aceito pela Câmara, né? No caso aqui, a Câmara de Deputados, ok? Então, vamos ao texto. O objetivo desse projeto de lei é aperfeiçoar a legislação que trata da segurança nacional para adequá-la aos novos formatos de comunicação, tornando-a mais eficaz. É justamente como eu falei. Olha o que ele está dizendo no segundo parágrafo. Sabemos que o potencial de dano é muito maior quando a propaganda ou o incitamento é realizada por meio do WhatsApp, Facebook e outras redes sociais. Né? Então aqui ele está chamando a atenção, justamente atualizando a lei, como o tio falou, devido à questão da utilização atualmente das redes sociais. São milhares e milhões de pessoas atingidas ao mesmo tempo, em questões de minuto, dificulta o controle das ações de violência, ou seja, aquilo que é colocado como violência dentro das redes sociais, né? A legislação que ora alteramos está defasada, não considera o universo online. O que ele está chamando a atenção aqui? A lei, ela é muito antiga. Se vocês perceberem aqui, é de 1983. Hoje a gente está, né? Por exemplo, o projeto de lei aqui é de 2018. Então, houve um avanço demais na tecnologia. Então, ela precisa ser atualizada, né? É isso que ele está dizendo, ó. A legislação que ora alteramos está defasada, não considera o universo online. Então é essa alteração que ele quer fazer, né? Que a questão do que vá para julgamento, gestalmente leve o universo online, ó. Outra questão que tem suscitado debate de respeito às fake news, ou seja, as notícias falsas, que uma vez disseminada pelo WhatsApp, Facebook e outras redes sociais, são capazes de provocar confrontos, tumultos e até atos de violência, em especial contra o patrimônio público. A gente percebe que em 2018, né, a gente teve bastante um período de greves. Então, a questão dessas greves, muita coisa foi motivada, né? Principalmente tumultos, atos de violência, tudo isso aí foi colocado nas redes sociais, né? Muita gente se organizou para fazer essas greves e outras coisas mais dentro de redes sociais. Então, e outra, né? No nosso meio agora a gente tem bastante a utilização de fake news. Então, quem é que vai condenar quem faz esse tipo de coisa? Né? Então, esta lei foi alterada justamente por causa disso, pela necessidade que o nosso meio social está sofrendo devido a esses ataques nas redes sociais. São criminosos que usam das tecnologias da informação para manipular informações e gerar notícias falsas, que acabam provocando danos irreversíveis às imagens de pessoas públicas, danos ao patrimônio público, resultado de altos confrontos de violência. No Brasil, as dificuldades para enfrentar as fake news são imensas, a compensar pela legislação, hoje defasada, incapaz de acompanhar a trama e a especialização dos produtores de fake news. Daí a importância de promover a atualização da legislação em vigor. Então, essa atualização aqui, ó, esse projeto de lei, ele está atualizando essa questão da parte midiática, motivado pelo quê? Pelas fake news. Então, quem pratica a fake news, ou seja, as notícias falsas, precisa ser levado a uma determinada condenação. Então, esse projeto de lei está alterando uma lei antiga, que é justamente porque, se alguém for preso, né, por criar as fake news, uma lei deve ter a parte condenativa, ok? Então, é justamente isso que esse projeto de lei está querendo dizer. Então, aqui abaixo tem toda a referência, de onde foi tirado, certo? E tudo mais. Então, vamos às nossas questões. A nossa atividade diz o quê? Primeira questão, o que o projeto propõe, né? O projeto propõe as alterações na lei de número 7.170, de dezembro de 1983, que define crimes contra a segurança nacional,
A ordem política e social dispondo sobre crimes de incitação por meio das redes sociais. Né, gente? Então, o que esse projeto propõe é justamente o que está aqui, ó, nesse primeiro iniciozinho, dizendo alteração, certo? Então, logo no primeiro início do texto, vocês têm a resposta da primeira questão. Segunda questão. Segundo o texto, por que é necessária alteração na lei que define os crimes contra a segurança nacional? Porque atualmente o meio virtual, né, é um dos principais meios de comunicação, contexto que não existia quando a lei foi criada. Justamente por isso, ó, em 1983, não existiam as redes sociais, não teve o avanço da tecnologia, né? Então não tinha o WhatsApp, o Facebook, Instagram e outras redes sociais a mais, ok? Então, com as implicações dessas ações nas redes sociais, tem gerado danos às pessoas e aos patrimônios públicos. A alteração dessa lei se faz necessária para que haja adequação ao contexto do universo online, né? Então, como o tio falou, houve uma evolução da tecnologia, o surgimento das redes sociais, então as leis precisam ser alteradas justamente para quando tiver crimes voltados para o universo online, tem uma lei que possa ser utilizada e haver o julgamento das pessoas, ok? Terceira questão. De acordo com o projeto, quais os danos que podem ser causados pelas chamadas fake news? Elas podem provocar confrontos, tumultos e atos de violência, em especial contra o patrimônio público. Gente, tá mesmo aqui, ó. Nesse finalzinho aqui, a gente encontra, né? Justamente a questão da violência, ok? Ó. Né? Aqui nesse último parágrafozinho, ó. Outras questões têm suscitado os debates da fake news, né? Que são capazes de provocar confrontos, tumultos, atos de violência, em especial ao patrimônio público. Então, o último parágrafo, né? Aqui a gente já encontra a resposta da nossa questão. Só ir direto lá. Quarta questão e a última. Segundo o texto, né? Por qual motivo o Brasil enfrenta dificuldades para resolver problemas relacionados a fake news? As dificuldades são imensas, a compensar pela legislação que hoje está defasada, incapaz de acompanhar a trama e os produtores dessas notícias. Então é justamente isso. Ó. Por qual motivo o Brasil enfrenta dificuldades? Justamente porque na nossa legislação a gente não tem ainda as leis, né, que vai estar em defesa aí no caso de acontecer essas fake news. Então precisa que leis sejam criadas, por isso os projetos de lei estão sendo escritos, para que leis sejam criadas que vá de encontro, né, desses produtores dessas notícias falsas, ou seja, eles serem julgados pela prática das fake news, ok? Então vamos lá. Gente, seguindo aqui a gente vai para a nossa produção de texto. Então o que é que está sendo pedido? Sua tarefa agora é escrever um complemento para a justificativa apresentada pelo projeto de lei que você leu. Gente, vocês perceberam que o texto de vocês tem uma reticências aqui, ó. Então o texto não está completo. Vocês vão dar continuidade a esse texto, certo? Então vamos lá. Para isso, faça pesquisa sobre o assunto e depois escreva um texto apontando os perigos da disseminação de notícias falsas em redes sociais, justificando assim a necessidade de lei. Então, vocês vão dar continuidade a essa justificativa, né? Vocês vão dizer aí quais são os perigos de disseminação dessas notícias falsas, das fake news, né? E qual a necessidade da criação de uma lei que é justamente que vai aí condenar pessoas que pratiquem essas fake news, ok? Aponte também sugestões de soluções para o problema que podem ser incorporados na lei. Como assim, professor? Você pode sugerir de como é que com a criação da lei, né, você pode sugerir como resolver o problema.
certo? Então, como é que pode ser ter o controle dessas notícias? Como é que a gente pode identificar que é uma fake news? Como é que a gente pode fazer com que essa notícia não seja disseminada? Então, essas são as sugestões que vocês poderão colocar aí no texto de vocês, certo? Utilize uma linguagem de acordo com a norma padrão da língua. Por que isso aí está sendo pedido? Porque vocês sabem muito bem, como a gente estudou, que como característica dos projetos de lei, o texto ele é feito com rigor na norma gramatical, ele é feito com rigor da norma da língua portuguesa. Então, gente, vocês vão fazer no caderno de vocês a continuidade da justificativa, lembrando de fazer parágrafos. Vocês se verem aqui, tem parágrafos curtos, vocês também podem fazer parágrafos mais curtos, né? Na agenda de vocês, o tio vai colocar a quantidade de linhas que devem ser escritas. Tudo isso vocês vão fazer no caderno de vocês. Deixa no caderno, que quando a gente tiver o nosso momento junto novamente, o tio vai dar o visto no caderno, ok? Não precisa enviar a atividade. Faça um texto no caderno e deixe lá no caderno, certo? Lembrando que, olha a questão da formação dos parágrafos, presta atenção na forma que vocês estão escrevendo, né? Não tem que ter erro de português. Preste atenção nas vírgulas, na formação aqui, principalmente na margem do parágrafo, ok? Para que fique todo dentro desse modelo. Lembrando, vocês estão escrevendo a justificativa. É só dar continuidade a esse texto, ok? Não precisa colocar parágrafo, não, quando eu digo parágrafo, os parágrafos únicos, artigos e tudo mais, ok? Então, ele só quer a justificativa, beleza? Então, gente, a produção de vocês é esta, certo? Espero que vocês caprichem no texto de vocês, deixa tudo no caderno, bem organizado, que quando a gente estiver junto novamente, o tio dá o visto nessa atividade, ok? Então, até a nossa próxima aula.